No momento da crucificação, onde estavam os cegos que começaram a ver? Onde estavam os paralíticos que começaram a andar? E os leprosos que se curaram? E os seus discípulos? Porque, neste momento, Jesus chega a afirmar que no peito de um ladrão ele conseguiu a lealdade que ele não encontrava naqueles que os acompanhavam. É nesse episódio que iremos refletir sobre esse diálogo, tanto de Tomé com Jesus, quanto de Jesus com o bom ladrão. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada, lendo e refletindo esta obra, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. No episódio atual, nós daremos continuidade ao capítulo 28, intitulado O Bom Ladrão. Há um diálogo prévio, onde Jesus e os apóstolos discutiam sobre a fé, se a fé estava reclusa ao grupo dos intelectuais ou se tinha algum outro caminho. Jesus vai falar que, sim, tem a sabedoria, mas também tem o sentimento. E não é raro encontrarmos esta fé no coração daqueles mais simples e humildes da jornada. Tomé, Humberto de Campos também traz a informação de que Tomé acompanhou Jesus no momento da crucificação. E durante a caminhada, ele começa a questionar a Deus por que ele permitia que aquilo acontecesse com Jesus, que curou tantos, que consolou tantos, que trouxe a boa nova. Onde que estaria Deus diante daquilo tudo? E assim, Humberto de Campos vai registrando, inclusive, que, ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? Assim, valeu a pena ajudar tanta gente e receber isso de volta, né? Toda a humilhação, toda a tortura que Jesus sofreu. E aí, esse relato aqui de Humberto de Campos, lembrei do filme A Paixão de Cristo, né? Que o Mel Gibson atuou na direção, que ele foi muito criticado por usar cenas muito brutais. Mas era o que acontecia naquela época, né? Então, o filme mostra muito bem assim, as torturas que aconteceram, inclusive há o relato de que o ator que interpretou Jesus machucou o ombro durante as gravações e sentiu dor de verdade. Então, muitos dos gritos que a gente observa no filme foram gritos reais, né? Era uma dor real que o ator estava sentindo no decorrer da gravação, e na época tomou-se a decisão de continuar e transportou fidelidade, né, àquele momento, não com tanta tamanha fidelidade do que aconteceu de fato, mas para a gente sentir um pouco da dor daquele momento, né? Então é algo assim que esse filme marcou, e Humberto de Campos traz aqui a reflexão de Tomé nesse sentido, né? Assim, ele via o sangue, via o peito ofegante, os ombros pareciam estar machucados, e ele fala que o malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Tomé se sentia como se afogado. Desejou encontrar alguns dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Então, ele chegou a procurar ali na multidão algum outro discípulo para poder conversar, dialogar, né? Mas não via ninguém. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua presença. Então, se a gente for lembrar a recepção de Jesus em Jerusalém,
foi ovacionado. Ele foi ovacionado, né, no domingo de Ramos, né? Ele entrou lá em cima do burrico, mas foi recebido em festa, né? Hosana, filho de Davi. Né? Então, assim, cadê esse povo que estava idolatrando Jesus ao chegar em Jerusalém? A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Então ele está ali questionando assim, todo o bem que Jesus praticou, qual é o retorno que Jesus teve? E às vezes a gente se pega nessas situações, quando a gente está ajudando as pessoas, praticando bem, e às vezes a resposta que a gente tem do outro lado é de indiferença, ingratidão. E a gente fala assim, pô, será que valeu a pena eu ter ajudado fulano, Beltrano? Fez sentido? E é esse questionamento que Tomé está fazendo a si mesmo, né? Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Então, fala que Jesus, assim, estavam, né, humilhando Jesus com falas, escárnio, falou assim, se você realmente é o filho se você é o Messias, né, desce aí da cruz. Cadê os anjos do céu para te salvar? Né? E o Humberto de Campos relata assim, que a percepção de Tomé é que Jesus estava bem tranquilo, sereno, apesar das dores, apesar de toda a gritaria e humilhação. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo haviam condenado à pena última. Então, Jesus estava ali e ao seu lado, né, o direito e o esquerdo, tinham dois ladrões. Inclusive, tem um diálogo, né, de que um dos ladrões faz esse comentário, né, diz assim, ó, desce aí, desce da cruz, se você for de fato Messias, né, e quanto o outro ladrão, ele fala assim, poxa, mas a gente aqui fez por merecer de estar aqui na cruz, né? Mas ele não. Ele é um inocente. Ele não deveria estar aqui. Então, um ladrão repreende o outro nesse escárnio, né, que estava sendo feito por Jesus. Então, Tomé ele olha para a cruz, vê três cruzes e começa... Três cruzes, né? E percebe que tem os dois ladrões e Jesus está no centro. Aproximou-se da cruz, né, Tomé, e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que o suor, empastado de sangue, lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele horário inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, como sinal do sacrifício. E aqui eu faço um parênteses, né, porque lá no capítulo 16, que o foco vai ser, né, o testemunho de Tomé, Humberto de Campos vai trazer essa questão das úlceras, né? E, inclusive porque isso é uma das justificativas por Tomé não acreditar na ressurreição de Jesus de pronto, né? E aí quando Jesus aparece para Tomé já ressuscitado, né, a materialização de Jesus convida Tomé a colocar o dedo nas chagas, né, nas úlceras abertas. E aqui está falando assim que Jesus trocou o olhar com Tomé, Jesus na cruz, né, e mostrou a úlcera. A mesma úlcera que depois ele vai falar com Tomé para tocar. E isso é uma razão porque assim, Tomé era muito racional. Então ele viu Jesus ali na cruz, viu, né, as úlceras, viu ele, né, o corpo morrer ali na cruz. Então não fazia sentido, né, Jesus ter voltado e como se tivesse algo, como se nada tivesse acontecido. Então Tomé fica raciocinando
racionalizando o tempo todo, né? Então ele mostra que essas úlceras, e lá no capítulo 16, a reflexão do capítulo é sobre o sacrifício, né? Sobre a gente ir ao sacrifício independente das consequências, né? Então, a fala de Jesus para Tomé no capítulo 16 é isso, assim, olha, veja as úlceras, aqui está o sacrifício que eu estou passando e é um caminho que também vocês vão passar, porque Tomé foi martirizado, né? Assim como os outros apóstolos. Apenas João não foi martirizado. Então, eles também passariam por esse momento. E aí me chamou a atenção das úlceras abertas como sinal de sacrifício, né? Rememorando o capítulo 16. Mas voltando aqui para o capítulo 28, penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto recordou os dias radiosos do Tiberíades, né? Do mar Tiberíades. E aí começou a lembrar dos momentos bons, daqueles, né, da troca de experiência, de carinho. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que havia comentado o problema da fé, que é o início do capítulo, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Então, ele não conheceu alguém mais fiel a Deus do que Jesus. E a recompensa era o martírio. Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Isso. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões, que o fixava afetuosamente. Então, comentei, né, que teve um diálogo entre os ladrões, e aí Tomé percebe que Jesus está olhando agora para um dos ladrões. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Então, depois desse diálogo, o ladrão que repreendeu o outro vai falar para Jesus: Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Então, Tomé estava ali acompanhando o diálogo de Jesus com o ladrão, mas ao mesmo tempo Tomé começa a ouvir como se Jesus estivesse falando com ele, né? Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Porque a fala ali do ladrão que está ali do lado de Jesus é esse, né? Assim, lembra de mim quando entrares no reino. Já reconhecendo ali a grandiosidade de Jesus. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e, horas a fio, contemplou o espetáculo doloroso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz na derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais. Como se o seu espírito fora transportado ao cume do alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores enfatuados de orgulho, passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente, revelando seus títulos diletos. Em seguida, viam os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Então, Tomé está ali refletindo, né, nesse momento da crucificação, que diversos homens da lei, né, porque um dos argumentos no diálogo da fé no início do capítulo foi sobre que a fé seria um atributo dos mais intelectualizados.
Então, e Tomé percebe que os mais intelectualizados, os homens da lei, homens com convicções sólidas, né, carregando livros divinos, né, que era a Torá, estavam ali, mas indiferente do que estava acontecendo com o Mestre Jesus. Não só isso, ele também percebeu que diversos beneficiados de Jesus se dispersaram, né, inclusive os apóstolos, né, com a exceção de João, que estava ali acompanhando, né, mas o relato de João era ali um adolescente. Os demais, que já eram adultos, né, todos se dispersaram. Ele mesmo acompanhou, mas ele se disfarçou no meio da multidão. Ele estava ali percebendo, né, que os seguidores vacilando na fé e os chamados doutos, né, a lealdade ali a Deus estava bem iniciozinho, de repente até nem teriam. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis, sem poder explicar o que se dava. Julgou divisar a seu lado a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo ao coração as palavras que lhe haviam endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra a confiança leal no peito de um ladrão. Então, essa frase de Jesus para Tomé, Humberto de Campos coloca aqui duas vezes, né? Coloca quando Tomé está olhando Jesus conversando com o ladrão, e agora no final, né? Como se essa frase ficasse reverberando na mente de Tomé, dizendo assim, ó, aquela discussão sobre a fé, que seriam os intelectuais, eles não compreenderam. Tanto que tem uma passagem do Evangelho que fala, né, que Jesus fala que ele não veio para os doutores, os sábios, né? Ele veio para os simples, para os ignorantes. Porque os sábios, eles se colocam na situação que já sabem tudo. Então, quando vem alguma ideia diferente, eles já descartam, sem ao menos, às vezes, refletir sobre ela. E às vezes a gente se posiciona dessa forma no dia a dia. Quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, principalmente se for uma crítica, né, a gente tende até a descartar, fala assim, não, isso aí, você não sabe o que você está falando, você não está vivendo o que eu vivo, e descarta, sem ao menos refletir. A gente precisa se controlar um pouco nessas vezes resposta automática que nós temos diante da crítica que a gente recebe, diante de uma ideia diferente. Deixa a pessoa falar, a gente ouve e vai refletir depois. Se fizer sentido o que a pessoa está falando, é uma proposta de ajustarmos a nossa rota. Agora, se não fizer sentido, for descabido o comentário, a gente deixa para lá. É como se um presente que a gente não recebeu. A pessoa vai entregar o presente, mas a gente não recebeu. O presente continua com a pessoa e a vida segue, né? É semelhante, às vezes, quando uma criança está querendo brigar com a gente, começa a falar coisas que você percebe assim, poxa, é uma criança. A gente releva muita coisa que a gente ouve de criança. E a gente precisa começar a fazer esse exercício também para com o próximo. Porque às vezes as pessoas estão na angústia dela, querendo falar alguma coisa, e a gente releva, deixa para lá, né? Não quer dizer que a gente vai ficar ali se martirizando, né? Não, vou ficar aqui, eu quero ouvir, né? Não, deixa para lá, a gente segue a nossa vida, a pessoa segue a dela, e a vida segue em diante, né? Um outro ponto que me chamou a atenção aqui nesse diálogo também, e eu cheguei a fazer no iniciozinho desse episódio, me chamou a atenção Jesus sofrendo, né? Então ele estava com uma coroa de espinho, ele ficou com sede, deram um vinagre para ele beber. O Humberto de Campos narra aqui, né, na percepção de Tomé, que ele provavelmente estava com os ombros quebrados. Ele foi torturado na noite anterior. Então, assim, ele não estava nem um pouco confortável naquela situação. E ainda assim, ele tem um diálogo com um ladrão, né? Ele tem um diálogo com alguém que se equivocou, que estava ali na cruz porque havia roubado, né? A história não se aprofunda tanto. Às vezes até uma proposta de estudar, né? Eu já li em algum lugar que o nome do bom ladrão era Dimas, né? Então, ficou às vezes uma proposta de estudo, né, sobre a vida de Dimas. Mas, ainda assim que ele tenha se equivocado, ele procura Jesus para ajustar a sua rota. E às vezes acontece, as pessoas se equivocam, né?
seja a pessoa ladra ou não, às vezes a pessoa quer ajustar a rota e às vezes falta essa percepção de Jesus de dar ali oportunidade, porque Jesus responde para o ladrão, não, ainda assim, ainda hoje, né, tu me encontrarás no paraíso, e dará novas oportunidades para ele se redimir, se ele ajustar a sua rota, né? Então, e ainda toda essa confusão com relação a Jesus, ele tem energia, força para dar essa oportunidade para o ladrão. E não só isso, né? Ele dá orientação para Maria e para João. Ele olha para o pai e diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muito ancorado no que eu acabei de falar, das vezes de enxergar a gente como crianças, né? Assim, olha, são crianças, olha o que estão fazendo aqui comigo, né? Então, perdoa, né? Releva, porque eles não sabem o que estão fazendo. A gente precisa começar a internalizar essas lições de Jesus no nosso dia a dia, né? A gente está permeando aqui, estamos no mês da Páscoa, aqui em 2026, né? Deixar registrado para quem for assistir depois. Usarmos esse momento que permeia, que está em torno ali da paixão de Cristo, de Páscoa, de verificar esse sacrifício de Jesus por nós, não como algo que algumas religiões falam, né, de vai salvar a gente dos nossos pecados. Na perspectiva espírita, né, é passar por aquele momento para nos ensinar como devemos passar pelas atribulações, como devemos se comportar diante das adversidades da vida. A gente nem passa nem metade do que Jesus passou, né? Então, acredito que a gente pode mergulhar nessa energia, nessa psicosfera que está o planeta Terra neste momento, pensando ainda na Páscoa, que não faz muito tempo que passou, mas que a gente possa internalizar no nosso dia a dia, né, de sermos mais um pouquinho tolerantes, mais pacientes e exercitar, porque a fé é algo que a gente vai construindo dentro de nós, dia após dia. Se fez sentido até aqui esse episódio, fica o convite para você deixar o seu joinha, se não for inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações para ser avisado tanto do programa Páginas Espírita quanto os outros programas que acontecem de forma rotineira aqui na TV Comunhão. E fica o convite para na semana que vem a gente voltar aqui no programa Páginas Espíritas, onde iremos ler e refletir sobre o capítulo 29, intitulado Os 500 da Galileia. Desejo que tenhamos uma ótima semana, fiquemos com Deus e até lá.